Nós comecemos aqui neste lugar. Aqui embaixo está enterrada a casa da sogra de Pedro, tá? A gente sabe que Pedro e a sua família moravam junto com a sogra, que Jesus também, sim? Quem quiser receber uma melhor ideia, pode acompanhar a minha explicação aqui, ó. Tem uma ilustração aqui embaixo de como seria a casa, tá? Então você vê que uma casa simples, feita de pedra vulcânica, que é a pedra que você vê aqui. Isso aqui, tudo isso aqui é da época de Jesus, ó. Tudo isso aqui é da época de Jesus, é original, tá? Então, uma casa feita dessa pedra basáltica, pedra rústica, acessível. E o teto é bem simples, de capim, de lama e de madeira, não muito pesada, né? Lembra de alguma coisa? O teto, Cafarnaum, né? Paralítico, o senhor vai falar também sobre isso? Talvez? Se quiser. Então, o paralítico, lembram que não podia entrar pela porta principal, parte do teto foi tirado e foi amarrado, né? Com a sua cama e foi descido ao lugar, a casa, a um dos quartos que se tornou lugar de cura, lugar de milagre, após a cura da sogra e depois desse paralítico, né? Então, a casa enterrada estaria debaixo desse círculo que a gente vê lá. Tem o piso e debaixo estaria a casa, acima uma sinagoga ou um lugar de encontro de judeus cristãos, seguidores de Jesus, né? Porque a primeira comunidade de seguidores de Jesus se formou aqui em Cafarnaum. E por último a gente tem esta igreja já da época de Santa Helena, 330 aproximadamente depois de Jesus, forma octagonal, e o círculo principal lá, né, interno, acima do lugar da casa, do lugar dos milagres. E finalmente já temos aqui uma igreja moderna, século passado, dos franciscanos, porque isso aqui é dos franciscanos. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, falando desta área, isso aqui seria um bairro, ou parte de um complexo de casa de uma família, que a gente chama estilo clã, uma família estendida, ou seja, não somente os filhos e os pais e filhos, mas também tios, primos, avós, etc., né? Por quê? Porque aqui muitas casas foram construídas de maneira que havia paredes em comum, não havia becos, não havia ruas assim separando as casas, assim, estilo casa aberta, como a gente conhecia em outras épocas, né? Que você pula de casa em casa, a portas abertas, né? Então era assim. Aqui a gente vê então este complexo e olha só, também aqui a gente vê uma escadaria, ó, o que resta de uma escadaria que levava, conduzia ao teto da casa. Porque assim, o teto também tinha o propósito que você podia, sobretudo no verão, que fazia um calor sufocante lá dentro, você podia sair, deitar de noite, se refrescar um pouquinho, né? Você podia também cultivar pareiras, secar tâmaras, né? Então tinha vários propósitos, tá? Então lembrem que tudo isso aqui é da época de Jesus. Temos também uma separação entre esta parte que é a parte católica dos franciscanos e aquela parte do outro lado da muralha que é dos gregos ortodoxos. Sim? Se dividiram este território de Cafarnaum e lá tem restos já posteriores da época de Santa Helena, a primeira era cristã. A gente vê muita destruição, pessoal, porque aqui houve 2 terremotos muito fortes. O primeiro dizem que foi à volta de 363 depois de Jesus, né? Depois foi reconstruída a cidade, e o último terremoto 749 depois de Cristo, ou seja, já na era muçulmana. O lugar depois já foi abandonado e somente no século passado os franciscanos aqui e os gregos lá reconstruíram o lugar. Tá bom? Ok. Então, antes da palavra da pastora Solange, vamos explicar por que Jesus escolheu a Cafarnaum como centro do seu ministério, tá? Então tem várias razões. Primeiramente, a gente sabe que ele não era querido em Nazaré.
todo o contrário, eles queriam matá-lo. Eles expulsaram ele da sinagoga, onde ele pregou dia sábado, né? Do livro de Isaías, capítulo 61, falando sobre o Messias, declarando-se Messias. O povo ficou zangado, porque até hoje o Messias não veio para o povo judeu. Então o que acontece é que ele foi expulso, eles queriam jogá-lo ao precipício lá de uma das montanhas de Nazaré e depois apedrejá-lo. Mas a gente sabe, ele passou entre eles e nada de mal aconteceu com ele, né? E veio a Cafarnaum, sim? Outra razão porque ele escolheu Cafarnaum e nenhum outro lugar é porque aqui ele se sentia seguro. Olha, lá em Nazaré, Jerusalém, Tiberíades, tinha as autoridades romanas, tinha as autoridades judaicas que o ameaçavam. Então ele não podia ir para lá, com certeza. Então ele veio para cá sabendo que tinha gente simples, gente humilde, que não apresentava nenhum perigo para ele, sim? Camponeses, pescadores, sim? Então aqui ele se sentia à vontade. Também assim a gente fala de forma geral, sim? Pessoas mais simples, bem mais abertas a novas ideias, né? No caso de Jesus, a palavra ao Evangelho, né? A terceira razão é porque aqui passava uma extensão da famosa Via Maris que a gente falou, né? Aquele caminho que conduzia do Egito até a Babilônia, que passava uma das extensões. É uma passagem entre o reino do Herodes Filipe ali, desse lado das colinas do Golã, e aqui do seu irmão, o Herodes Antipas. Então, há uma ideia que Jesus aqui teve a oportunidade não somente de se dirigir aos judeus daqui, mas também a outros judeus de outras nações ao redor, né? Da Síria, do Líbano, etc. Uma boa oportunidade para se dirigir a outras pessoas. Então, é por isso que escolheu Cafarnaum como centro do seu ministério aqui no Mar da Galileia. Não é que ficava o tempo inteiro aqui, passava de aldeia em aldeia, havia aqui nesta área a volta de 11, 12 aldeias, ia a Cesareia de Felipe, voltava, ia também para Cesareia de Felipe, do outro lado, que a gente mencionou, fez um milagre aí com os porcos. O que foi? Não, eu tô brincando com a Adamu. Ah, tá bom. O milagre dos porcos, né? O endemoniado. Então, mas sempre voltava aqui à sua casa, a Cafarnaum. Depois da palavra da pastora Solange, a gente vai conhecer a Sinagoga de Jesus, o que resta dessa sinagoga, e vamos explicar também sobre a sinagoga mais moderna. Tá bom? Pastor, por favor. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Sobre o povo que andava em trevas resplandeceu uma grande luz. Quem é essa luz? Esse lugar é muito especial, porque primeiro, como o Rony disse, ele nasce em Belém, se cria em Nazaré. Quando se cumpre a palavra de Isaías, ele lê, ele não é bem interpretado. Quer dizer, ele era muito bom para ensinar, ele era muito bom para ler, ele era muito bom para pregar. Mas a partir do momento que ele diz, eu sou este que Isaías fala, aí muda-se toda uma história. E eu acho impressionante isso, porque naquele momento eles se levantam para levá-lo a um monte que a gente conhece lá em Nazaré, alto, para o lugar mais alto de Nazaré, para o precipitário. A primeira coisa que a gente aprende com isso, que Ele é amor, que Ele nos cura, que Ele nos liberta, que Ele nos transforma. Mas hoje Ele não quer ser só isso em nossas vidas. Ele quer ser o Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque o momento que Ele se revela para o seu povo, Ele não é aceito. Será que tem alguma área das nossas vidas que quando Deus fala uma verdade para mim, pastora, para Solange, eu digo, olha Senhor, isso aqui não. Porque o grande problema nosso hoje é que nós somos muito emocionais. Na verdade, nós somos um espírito que possuímos uma alma e que habitamos em um corpo. E essa tarde eu clamo ao Senhor Espírito Santo, como ouvi de tantas vezes, pastor Dinarte, pastor Mike,
são pessoas que eu respeito. Que a gente possa verdadeiramente ouvir mais o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque senão a gente vai entrar numa sinagoga, no caso deles, a gente vai entrar no templo, a gente vai entrar em algum lugar de reunião com Deus, mas é como se a nossa vida com Deus ficasse ali por 1 hora, meia hora, 2 horas, e quando nós saímos fora dali, nós somos outra pessoa. O grande problema dessas cidades é que não permaneceu o ensinamento de Jesus. Jesus nos quer com intimidade. E a Bíblia diz que ele vem para este lugar, ele cumpre, na minha opinião, a profecia de Isaías. O que Isaías falou, que acabamos de ler. E este lugar é um lugar, como disse o Rony, ele me ensinou muito sobre esse lugar, um lugar de gente trabalhadora, irmãos. Você não pode negar isso. De gente muito séria, muito brava. Eu me lembro que o Rony me ensinou aqui que se as autoridades em Jerusalém, se lá no sul, viessem contra ele, se os romanos viessem contra ele, os pescadores colocavam ele num barco e levaria até Cesareia de Filipe, deixaria ele lá, e quando o perigo passasse, eles voltavam lá e traziam ele de lá. Irmãos, uma coisa que eu aprendi nesse lugar é proteger aquilo que Deus fez em nossas vidas. Aleluia. É proteger a palavra, é zelar dela, cuidar dela. Porque os nossos sentimentos, olha aqui para mim, porque a nossa carne ela é uma guerra contra o espírito. É ou não é? O seu espírito pede a palavra, o seu espírito pede oração, o seu espírito pede a presença. Mas tem hora que a carne, ela não quer. Eu não sei explicar o porquê eu vou dizer isso. Mas Deus está dizendo, eu não te quero dúbio na minha presença. Eu não te quero, agora você é uma coisa e aqui você já não é. Na minha casa, Solange, você é uma coisa, mas na sua casa você não é mais. Diante de uma televisão, diante de uma internet, seja de uma amizade, você não é mais. Vamos proteger essa presença. Quando o pastor Dinardi me apresentou, me transferiu esta unção, eu quero dizer aos amados que eu sirvo a este Deus desde os 16 anos de idade. A minha adolescência está em cima do altar, a minha mocidade está em cima do altar. Eu já tenho 55 anos. Mas quando ele me transferiu esta unção que eu não conseguia sair do chão, que eu tentava sair do chão e não conseguia, eu me agarrava e não conseguia sair de lá. E quando ele chegou na minha igreja, o meu joelho esquerdo, eu não tenho cartilagem no joelho. E ele me viu completamente sem poder andar e ele não sabia que depois de cada culto eu tinha que tomar remédios fortes para aguentar. Mas mesmo assim eu estava lá. Só que eu já estudava essa presença, essa unção. Mas como ele mesmo disse, eu não tomei posse dela. E ele veio me ensinar ainda mais e me ajudar ainda mais. Então se eu puder falar algo hoje para vocês, é que Deus tem coisas muito grandes para as nossas vidas. Proteja isso. Preserva isso. Glorifique a Deus através do testemunho sobre isso. Irmãos, se eu já protegia, vocês imaginam depois que eu recebi essa dimensão. Depois que eu tenho orado e Deus tem enviado anjos para ministrar no altar, para ministrar ao meu redor e aonde eu esteja. Isso é muito forte. Jesus por um tempo foi protegido nesse lugar. Se eu não me falho, alguém me corrija, porque eu estava com uma outra mensagem na cabeça para pregar e o pastor me pega agora aqui, assim. Mas aqui ele curou a mulher do ciclo hemorrágico. Aqui ele olha para a fé, não só de um paralítico, mas de 4 homens que se levantam e foram capazes de tirar a cobertura de uma casa para que ele pudesse curar. Aqui era um lugar de muito endemoniado. Aqui era um lugar de uma raça misturada, irmãos. E eu estava estudando algo, Rony, que depois você me ensina, se você puder, me corrija se eu errar no que eu estudei. É que era um povo muito próspero aqui. Mas era um povo que não era bem visto.
Porque não era puro. Porque havia uma mistura muito grande aqui. Havia muitos povos aqui. Era um povo, o povo da Galileia. Eu estava estudando sobre eles, eles falavam errado. Eles não eram muito letrados. Como dizia meu pai mineirinho, eles não eram os canetinhas de Israel, eles eram os enxadinhas de Israel. Mas quando Jesus sai de Nazaré, é para este lugar que ele vem. E a Bíblia diz que ele foi bem recebido. E eles eram muito curiosos, eu estava estudando sobre eles, eles tinham muita vontade de ouvir, de aprender. Isso é do judeu, ele pode até não concordar com você, mas ele quer te ouvir ali para ver o que acrescenta, o que ele pode te ensinar ou te ajudar. E Jesus tinha uma presença tão forte, tão poderosa. Quantos ele curou neste lugar? Quantas obras ele fez aqui? João ainda falou isso, que se fosse escrever tudo o que ele fez, não caberia. Mas a coisa mais importante, irmãos, que ele veio para ser luz neste lugar. Luz no grego é conhecimento. Ele veio para para abrir os olhos deste povo. O grande amor de Deus. Foi aqui que ele disse, eu sou o pão da vida, não foi? Irmãos, ele era tremendo. Sabia que onde você está aqui agora, ele andou por este lugar. Ele andou ao redor deste mar todo, que na verdade é um lago. Irmãos, ele cumpriu a vontade de Deus. E a minha palavra que fica no meu espírito, para a minha vida hoje, é que existe 3 vontades. A vontade de Deus, a vontade do inimigo e a vontade da nossa carne. Mas eu vou te garantir que o dia que eu e você vencermos a vontade da nossa carne para fazer a vontade de Deus, Deus será muito glorificado. Porque em tudo, você pode ver que Jesus não fazia nada sem consultar o Pai. Ele não fazia nada sem orar ao Pai. Ele viveu plenamente a vontade de Deus neste lugar. Que a gente saia dessa Cafarnaum. Que a gente saia da aldeia de Naum, da casa de Naum. Que a gente saia daqui entendendo que ele cumpriu a sua missão neste lugar. E ele amou estar no meio dessa gente que outras gentes religiosas, sábias, conhecedoras, intelectuais, não deu nada por ela. A gente aprende 2 verdades nesse lugar. Que ele não faz acepção de pessoas. Que ele quer que saiamos deste lugar dizendo, ide por todo mundo, ide pregar o evangelho a toda criatura. Onde você estiver, eu vou te abrir portas de oportunidade para que o evangelho seja pregado. Eu vou atrair, eu vou te encher tanto de mim, como temos aprendido, que as pessoas serão atraídas. Depois que eu recebi essa unção, principalmente, irmãos, essa transferência, essa impartição, as pessoas chegam na porta da minha igreja e dizem para mim assim, pastora Solange, eu estava passando aqui e uma voz me mandou entrar. Aleluia. O inimigo não manda ninguém entrar na casa do Senhor, irmãos. Outro chega e diz assim, eu sonhei que a senhora me chamava nesse lugar. Deus vai te usar em sonhos. Assim como ele pega Felipe aqui e o arrebata e Felipe passa em outro lugar. Deus está dizendo que é essa dimensão que ele vai te dar a partir de agora. De prodígios, de milagres, de maravilhas. Mas só que a gente tem que sair daqui entendendo uma coisa. Eu não sei por quanto tempo esse lugar valorizou. Mas o testemunho de Jesus, a presença dele continua mais viva do que nunca. Ele não está mais aqui de carne e osso, você me entende? Mas o que ele viveu aqui por 3 anos e meio, continua mais vivo do que nunca. Eu não sei por quanto tempo Deus ainda me tem ou te tem nessa terra. Mas que você saia de Cafarnaum e eu também dizendo isso. Senhor, Paulo não está aqui.
Mas vocês não sabem o quanto eu senti a vida, o testemunho dele em Cesareia, naquele lugar. Ele não está mais aqui. Mas a palavra dele, ela é viva. Ela é viva, gente. Ela continua reinando neste lugar. Glória a Deus. Mesmo se um dia você não estiver mais aqui, eu também. Que a presença de Deus em nossas vidas deixe uma marca no lugar por onde você viveu e passou e ministrou e realizou a obra de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Ele foi um homem que deu a sua vida por 3 anos e meio para uma gente, que aquela gente precisava resgatar o valor deles. E eles não tinham valor diante dos seus compatriotas, eles não tinham. É só o povo que serve para me dar arroz com feijão para comer. Desculpa, não era arroz com feijão, vocês entenderam. Então, esse povo serve para isso. E Jesus chega aqui, não, eu tenho um valor maior para vocês. Ele se identificava com essa gente. Dá uma olhada para Jesus, você nunca vai ver ele com esse ou com aquele. Ele se identificava com os pecadores. Ele se identificava com essa gente que ninguém dá nada por ela. Irmãos, nem quando eu e você pecamos, não anula o que Deus tem para as nossas vidas. O valor que nós temos. Mas se nós preservarmos essa presença, cultivarmos, alimentarmos, buscarmos cada vez mais a presença, meu Deus, por onde você passar, será uma casa de Naum. Uma aldeia de Naum. Você vai levar luz. Porque agora, irmãos, nós temos essa luz e nós temos que, por onde passar, deixar essa luz, esse sal, em nome de Jesus. Amém. É o que está no meu coração. Eu amo esse lugar. Esse aqui é um dos lugares que eu mais amo. E eu achei que seria outra pessoa este ano. Mas ele chegou agora, eu estava lá com aquilo no coração. O pastor Solange falou algo muito importante para você preservar a unção. A unção tem propósito. A unção tem propósito. Foi na sinagoga que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para propósito. Propósito. Sabe, Roberto, eu queria que você viesse com o Natan. Natan, vem cá, por favor, quero que se filme isso. Eu vou chamar o pastor Roberto com o Natan, para que você que está nos assistindo saiba de uma coisa. Vocês estão vivendo um tempo maravilhoso na igreja de vocês. Eu me lembro quando você estava em Santos, nós fomos lá, você está numa pequena cidade, numa pequena igreja, humanamente 4 paredes, tá? Explodiu. Deus se levou numa cidade maior. Eu me lembro quando eu fui lá, tinha poucas pessoas, você tinha assumido um desafio para o teu ministério. Você lembra disso? Lembro. Tá? Fizemos aquele acampamento da presença de Deus se manifestou. O Espírito do Senhor está sobre mim por propósito. A unção veio por causa de um propósito. Explodiu. Rompeu. Houve um rompimento, houve uma aceleração violenta que vocês ficaram impressionados. Concorda comigo, Natan? Concorda, Roberto? Tá? Deus começou a usar a sua família está aqui, uma família sacerdotal, magnífico. Toda a sua família está aqui, tá? E vocês estão experimentando um mover maravilhoso, tanto familiar como na igreja. O pastor Solange falou para nós preservarmos aquilo que Deus tem nos dado. Agora eu quero que você fale, Roberto, como pastor local e como superintendente. E você, Natan, que está trabalhando com jovens e estão sendo despertados. O segredo do que está acontecendo é um método ou a presença? Presença. Quero que você fale para eles seu testemunho do que está acontecendo, o valor valorizando a unção. Quantas horas está orando por dia, Natan? De 2 a 2 horas e meia. Quantos anos você tem? 22. 22 anos. Ele está orando 1 hora, 2 horas por dia. É o segredo. Esse relacionamento com a presença. Manter esse fogo da presença. E o que está acontecendo com os jovens que você ministra sobre eles? Eles estão sendo batizados no Espírito Santo, né? É algo magnífico, né? Tem transformação de vida, ver pessoas ali, jovens chegando totalmente quebrantados, totalmente com a vida familiares, né? Pais, uma vida totalmente destruída, e eles chegam, têm um encontro com a presença. Quando eles têm um encontro,
eles se transformam e ainda batizam os pais, né? É algo sobrenatural que está acontecendo. Então, o que você recebeu, você está preservando e liberando. Então, o segredo não é método, Não. é a presença. É isso, Roberto? Presença. Quando você vai ministrar para os pastores, eles perguntam assim, olha, qual é o segredo que está acontecendo na sua igreja, no seu ministério? Antes de É falar, métodos? Não, antes de falar de qualquer tipo de trabalho que possa ser realizado, a vida, a preservação da unção, a busca, não apenas uma religiosidade, mas um relacionamento. Relacionamento. O estar em espírito. Não apenas ter um culto de oração. Passemos a ter uma vida de oração. Uau! Uau! Não meia dúzia de pessoas orando, mas sim falarmos à igreja. Vamos desenvolver juntos uma vida de oração, uma vida de relacionamento, não de religiosidade. No computador, trabalhando, você pode estar falando com Deus, dirigindo o carro, você pode estar sentindo a presença do Pai. Eu dirigindo o carro, muitas vezes, eu choro. Relacionamento diário. Diário. Vai falando, vai conversando. Esse é o segredo do ministério frutífero. O multiplicador. Saulo, por favor, vem cá, Saulo. Você é um jovem pastor. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora. Sim. Sabe, Roberto, eu vejo assim, como teu filho, os nossos filhos. O Saulo é um jovem que está sendo impactado com a presença de Deus. O Espírito de Deus está agindo em seu coração. Ele jamais imaginaria viver o que está vivendo hoje. Não é, Saulo? Eu te conheci, estava lá caçando mosquito na igreja. Não é verdade? Verdade. E a presença veio sobre você. Exatamente. Desafiou teu coração. Desafio. Eu lembro muito bem quando o Senhor disse naquele dia se aquilo era muita areia para o nosso caminhão. Eu disse assim, eu quero isso. E aquele dia eu fui impactado de uma maneira sobrenatural que eu nunca vou esquecer, porque eu sentia que os meus órgãos por dentro de mim pulavam. Uau! Eu senti isso naturalmente. Uau! Naturalmente. E comecei a buscar a presença de Deus. E quando você recebeu essa impartição, esse impacto da presença, faz 3, 4 anos? Faz 5 anos. 5 anos. A pastora Solange falou, o segredo é você cuidar disso. Exatamente. Manter isso. Exatamente. Preservar isso. Preservar. Você tem preservado todos os dias? Todos os dias. Todos os dias eu comecei a orar 1 hora por dia e naturalmente isso foi aumentando. Hoje, quantas horas você ora por dia? 4 horas. Você é empresário? Sim. Tem uma empresa? Sim. Quantos funcionários? 7 funcionários. 7 funcionários. Trabalha quantas horas por dia? 8, às vezes 12 horas, 10 horas. 10, 12, 11 horas. Mas ora todo dia? Oro todo dia. 3 horas por dia? 4 horas por dia. Uau! Todos os dias. Uau! Maravilha! Robério, cadê o Robério? Robério, você vai abalar o Rio de Janeiro. Juntamente com o Carlos. Cadê o Carlos? Vamos abalar o Rio de Janeiro. Abalar o Rio de Janeiro. Amém. Você trabalha com pequenos grupos quanto tempo? Já tem algum tempo. Você fez várias ministrações. Sim. Mas quando você foi impactado com essa unção, desafiou teu coração. Com certeza. E você tem visto o resultado. Desafio constante. Diário. Contínuo. Mas você nunca viu tanta manifestação do sobrenatural como você está vendo hoje. Sim. Quantos anos de pastor você tem? 15 anos. 15 anos como pastor. Sim. Então você experimentou várias coisas. Sim. Mas você foi desafiado a mergulhar teu coração. Sim. E fazer o que a pastora disse. Preservar isso. Guardar. Como estilo de vida. Fale para eles o que está acontecendo. Isso, pastor, é interessante porque na nossa igreja, após esse ano, começou esse ano, em fevereiro, quando começamos o primeiro seminário lá, os nossos jovens da igreja, nós temos visto uma nova geração. Uma das coisas que mais eu percebo, né, no ministério, o pastor Leonardo fala muito sobre a religiosidade, né, nas igrejas de uma forma geral. E nós temos jovens, muitos jovens novos convertidos. A Laís está aqui hoje, é uma dessas pessoas que foram impactadas. E nós temos muitos jovens na igreja impactados com a presença.
trabalhamos com pequenos grupos, mas o que nós mais priorizamos no pequeno grupo é o relacionamento com Deus. A presença. Porque sem esse relacionamento com a presença de Deus, vai acontecer o que aconteceu aqui nessa cidade. Jesus estava aqui, operou milagres, manifestou a palavra, sinais, maravilhas, mas estão vendo ruínas? Porque não acreditaram. Tem que ser algo frutífero. Essa é a nossa responsabilidade, de manter aceso o fogo do altar. Por isso é uma palavra que Deus disse para Moisés: ensine meu povo. Ensine meu povo. Ensinar o quê? Sobre a lei da dedicação. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não pode se apagar. Nós não podemos permitir que o fogo se apague. Por isso a cinza tem que ser tirada. A cinza tem que ser tirada. E a lenha tem que ser acrescentada. E a lenha é o combustível. É a nossa paixão para com Ele. Essa paixão que somente através do relacionamento diário com o fogo da sua presença pode ser aquecido, pastora. Por isso que eu mandei que a senhora falasse. O ano passado a senhora deu essa palavra. É magnífico. Preservar a unção. Cuidar da unção. Isso é fundamental em nossas vidas. Nós não podemos permitir que nada ou ninguém possa tirar essa paixão do nosso coração. Porque quando você está apaixonado, as coisas acontecem naturalmente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim numa sinagoga. Jesus falou sobre isso. Mas a unção tem propósito. Por que Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo? Para ficar soprando na parede? Não. Conquistarmos essa geração. Mudarmos a história do nosso país. Mudarmos a história da nossa família. Implantar e impactar o coração dos nossos filhos desse desejo ardente de fazer a obra de Deus com paixão. Por isso os nossos filhos precisam ver nós, pais, apaixonados. Amém. Amém. Apaixonados. Essa é a realidade. Deus vai impactar nossas vidas. E vai nos usar para gerarmos filhos. Filhos. Eu estava falando com o pastor Mike, o ministério dele impactou minha vida, impactou a vida do meu filho. Sua vida, somos frutos disso. Tá? É uma geração que precisamos do seu ministério para nos ensinar, para preservar a unção. Mike, você precisa nos ensinar para nós preservarmos essa unção. Não queremos errar. Não é verdade, pastora? É, porque a gente paga, eu não sei se eu estou falando errado, ele me corrija. Irmãos, é preciso pagar um preço. E aquilo que dói em nós no início é porque está muito vivo. Mas quando a gente resiste pela palavra, através da palavra, e começa a vencer, depois a gente é uma outra vida, é uma outra dimensão. É um relacionamento tão puro, limpo, que a gente... Pastor, a gente pode até ser tentado, mas a gente não cai, porque é algo muito... Mas ele tem que saber explicar. Agora, o fato é o seguinte, quando a senhora abriu o coração para essa nova dimensão... Porque eu já estudava ela, sim, mas de repente eu ouvi falar lá do Catch the Fire. Depois eu participei de 2 seminários com ele, irmãos. Eu estudei sobre tudo que Deus foi dando para ele, aos poucos eu fui estudando. Depois eu conheço o Senhor, depois eu vejo falar de outros aí, que é Bill Johnson, e aí comecei a estudar sobre Catherine Kuma e outros mais. Eu falei, meu Deus, eu já estudo isso. E de repente eu falei, meu Deus, isso aqui não é no passado. Deus quer fazer coisas maiores. Tá. Mas quando a senhora entrou nesse rio, a senhora jamais imaginaria... Não, jamais. Aconteceu o que está acontecendo hoje. Não. Aquilo que a senhora achava que era importante, deixa de ser importante. Ou ser uma grande superintendente. Não, hoje eu não quero mais nem ser superintendente. Eu já tirei a mão da superintendência. Depois eu preciso conversar particularmente com o pastor Chia. E Deus está fazendo umas coisas aí. Irmãos, você sabe o que é palavra de conhecimento? Ai, posso falar um minuto? Pode ficar matando. Irmão, você sabe o que é na terça-feira? A manifestação de Deus. Irmãos, Deus, a unção vem, você ministra nas pessoas e a pessoa levanta dali, irmãos, e você falar coisas que você nunca viu a pessoa.
é Deus mesmo dentro de nós. Irmão, você sabe o que é orar? Olha, irmão, eu estou falando isso para vocês. Tem 37 anos de ministério, não estou me vangloriando com isso não. Aliás, eu acho que eu não aprendi, não sabia nada, não tinha nada ainda não. E você vê a presença de Deus, ouro nas mãos. O ano passado só trouxe um óleo que o óleo ficou totalmente impregnado de ouro. Irmãos, eu nunca tinha... e o calor e a presença... E outra coisa, pastor, orar na religiosidade é uma coisa. Agora, relacionamento de duas pessoas que se amam. Você sabe o que é orar para mim hoje? É estar juntas, duas pessoas que se amam. Isso é maravilhoso. Irmãos, é tremendo. Irmãos, tem dia que eu entro, pastor, tem dia que eu entro, a minha filha chega para mim e fala assim, o senhor não vai comer, não? Eu já não sei. Não, a presença de Deus é algo tremendo. Irmãos, passe muito tempo na presença. Busque. Eu sei que eu perto desses homens, eu estou lá no meu dedinho do pé, mas o dedinho pode virar o segundo, pode crescer. Irmão, eu percebi que Deus faz as coisas crescer, coluna chega no lugar. Ô, irmãos, vocês sabem qual foi o sonho que eu tive antes de chegar em Israel? Que eu estava no Carmelo e que alguém ministrava em mim. E de repente eu vi aquele rosto de águia, aquele olho da águia olhando para mim. Falei, será, o que é isso? Eu não pensei na águia. Que eu saía do chão. Eu saía do chão. Irmão, você já pensou a gente dormindo? A gente aqui, Deus nos levar para outros lugares, para fazer coisas extraordinárias. Eu creio que vai acontecer esse tempo, pastor. Eu creio de todo o meu coração. Eu vou buscar isso. Eu creio de todo o meu coração. Eu sei que eu estou engatinhando, não vou buscar isso. Eu creio. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. O start está queimando meu coração. 2018 é o start. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O que vocês acham que Deus nos trouxe aqui? Eu estou empolgado para 2018. 2018 é o start. Deus vai nos levar numa dimensão que isso vai acontecer, pastora. Não somente isso, pessoas que vão vir em nossas reuniões, mulheres que não têm seio, porque os médicos cortaram, pastor, e o seio vai crescer na hora. Aleluia. Meu Deus do céu. Pessoas que não têm perna, Deus vai acrescentar a perna. Eu creio de todo o meu coração. É uma dimensão que nós estamos entrando de relacionamento, onde Deus vai se manifestar de uma maneira que vai impactar. Pastor, quando... Eu estou empolgado por isso. Quando eu recebi essa unção, irmãos, essa dimensão, todos os religiosos da minha igreja foram embora. Me deixaram. Graças a Deus. Irmãos, a minha igreja arrecadava muito bem. Seja bem-vindo, irmã. No mínimo naquela época, 65 mil a 70 mil. Isso há 2, 3 anos atrás que nós estamos juntos, 4 anos. Irmãos, eu olhei, liguei para o pastor Saulo, falei, Saulo, me ouça, meu filho, eu estou chorando aqui. Foram embora, que a pastora estava se desviando. Outros, nem sei o que falaram, que eu não quis nem saber, eu ia brigar com eles, né? Então melhor não saber. E, irmãos, a arrecadação foi lá embaixo. Eu olhei para Jesus e falei, Senhor, nunca tive um nome sujo. Agora, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu estou expulsa da quadrangular. Eu não tenho mais nem como fazer. Aí Deus falou assim para mim, esse é o seu problema. É que você viu o seu recurso vindo de lá, vindo dele, vindo dela. Oh, glória. A partir de hoje eu vou cuidar de você. Irmãos, quando eu saí, agora, que eu tô levantando o ministério, quando eu saí, todo o dinheiro, irmãos, que eu tinha guardado em 37 anos de ministério, para ter a minha casa dos meus sonhos, eu disse para a tesoureira da igreja, está aqui no altar, pague as contas da casa do Senhor. Glória. O nome dele não será escandalizado e nem o meu nessa cidade. Por isso que eu falo para vocês que o nosso testemunho, irmãos, ele é mais do que uma mensagem. Aleluia. Ele é mais do que um ensino, ele é tudo. Em primeiro lugar, né? Aí, resultado, quando foi dessa vez, eu estava fazendo Yom Kippur, no dia que os judeus fazem, e eu falei assim, Senhor, meu maior sonho é estar naquela terra. Irmãos, eu tenho certeza que eu amo mais esse lugar do que muito judeu. Eu conheci um judeu que eu era apaixonada por ele. Um velhinho chamado Seu Arno. Falei, Seu Arno, o senhor nunca foi para Israel? Ele dizia, não, tem medo de guerra. Falei, como assim? A terra do senhor é a coisa mais linda do mundo.
Ele falou, então, quem sabe, um dia eu vou lá. Não foi, veio nada, morreu. E eu apaixonado por esse lugar. E eu falei assim, Senhor, abre a porta que eu estou esperando, porque eu queria que a minha oferta, ela ultrapassasse 300 e poucos, 400 reais. Eu queria trazer um órfão para Israel. E Deus me mostrou minha filha. E Deus me mostrou que ela já tem visão aberta, irmãos. Deus, ela ora assim, Deus dá visões para ela. Quem não conhece, é querida. Amar, fica em pé, Amar. Amar cuida de mim hoje, mais do que eu dela. E eu falei assim, Senhor, faz o seguinte, o Senhor dá a venda, porque conforme a igreja sobrando dinheiro, eu comprei os imóveis. Mas lá não está vendendo imóveis. Aí eu falei, Senhor, dá a venda do imóvel que eu vou levar a Amar. Resultado, eu estava num dia de muita consagração, pastor Chico, e Deus falou assim para mim, arrume as malas. Eu falei, mas como assim, Senhor, com que dinheiro? E Deus falou, fé. E aí, o pastor Felipe, vai pastor, vai a senhora Camar que eu vou entender, mas fala chorando, vai entender de que jeito. Aí eu falei, Senhor, e agora? É eu, ele e Amar. Irmãos, olha, quando eu saí, eu disse para minha tesoureira, filha, vou deixar um cheque especial meu, eu ainda tenho nome, Então você paga as contas da igreja, quando eu voltar eu resolvo tudo. Ela olhou para mim e falou assim, a senhora não precisa pagar as contas da igreja, porque eu não sei explicar para a senhora, mas está tudo pago. Aleluia! Então quando a Lucy perguntou, por que a senhora veio? A senhora falou que só viria se recebesse um grande milagre. E eu disse para ela, o grande milagre é que Deus me mandou fazer as malas. Aleluia. E providenciou tudo. Aleluia! Aí que tá. Vai cuidar de vocês. Você depender de homens é uma coisa. Você depender do rei é outra Aleluia. coisa. Não é do teu jeito. Não é. Esse caminho, preservar a unção, que é o segredo. Porque quando você mergulha o teu coração, você fica surpreso. Porque é Deus se levantando a teu favor. É Deus trabalhando a teu favor. Ele só quer que você descanse. Só descansar. O Samuel está aqui como testemunho. Nós vamos construir uma grande... Construímos. 29 anos. E de repente Deus se manifesta na minha casa e se entrega tudo. Então aí olha pra você ver. E não é somente entregar tudo, é ofertar tudo. E nós fomos para Curitiba sem nada. Literalmente sem nada. Sem nada. Nós estamos vivendo os melhores anos da nossa vida. Aleluia! Glória! Quantos anos já veio Israel, Samuel? Essa é a oitava vez. Não, eles ouviram. Essa é a oitava vez. Tá vendo? E sem pagar nada. Tem certeza? É a graça. Papai do céu cuidando de Ei, Deus o Pai vai surpreender vocês. Aleluia. Só que tem uma coisa, irmãos. Glória! Preservaram-se. E dependa só dele. Irmãos, não diga. Se esse dizimista, um dizimista falou para mim, se eu deixar a igreja da senhora, a senhora, coitadinha da senhora, só não sei o que você vai comer. Deus falou para mim, fala para ele que eu sou tudo que você precisa. Glória! Deus é tudo que você precisa, você não precisa de mais nada. Tinha um dizimista na igreja que falou assim, que nós não queríamos machuca sanção, a gente, né? que eu era o melhor dizimista. Eu falei assim, a partir de hoje não quero mais ser dízimo na igreja. Pois é, você falou isso, mas eu nem falei. Ele foi embora, você viu? Ei, cutuca seu irmão, diga, seja bem-vindo. Viu, pastor? Seja bem-vindo. Por isso, Mike, nos ensine, cara. Nos ensine a preservar essa missão. Aleluia! Tu és profeta no país, cara. A questão é que o que vocês estão contando é o que Deus fez comigo quando eu cheguei aqui também. Vem, Mike. Quando eu entrei nessa dimensão, Deus falou, eu conheço o seu endereço, eu sei onde você mora, essa é a sua caverna durante um tempo, e agora eu vou ensinar para você a escola do Espírito, não vai faltar nada. Aleluia. Viajamos para a Coreia, viajei para vários lugares, família também, nós fizemos viagens e dia a dia. E o que Deus falou comigo é, aqueles que vão entrar nessa dimensão agora, vão saber quando é necessário, diante da perseguição que vai acontecer,
nós vamos precisar saber depender do Pai no dia a dia. Amém. E nós vamos ter gerado fé, exercido fé, exercitado a nossa fé durante esses anos. E nesse tempo outros vão precisar de nós. E da fé que a gente vai exemplificar diante deles, outros filhos de Deus. E vendo a gente na paz, na dependência, eles vão entrar nisso. Isso vai ser, a palavra que me vem é salvação para muita gente nessa hora. Não importa para você, para mim, o que você crê dos últimos dias. Eu sei que nós vamos passar pelo aperto. Eu sei que nós vamos passar como igreja, tá? Por momentos onde nós vamos ter que depender do Senhor como nunca. E Ele tem chamado um grupo, enquanto há uma abundância do mundo e dá-se um jeito para arrumar isso e aquilo, tá? Ele tem chamado um grupo para sermos precursores e andar nisso com Ele e experimentar isso com Ele. Então, para sermos exemplos num tempo que vamos precisar. Amém. E eu disse como os outros, eu disse sim, eu estou aqui, Pai, vamos lá, me ensina. Por isso que eu vejo, Michael, um ajudando o outro. Sim. Um colaborando com o outro. Um orando pelo outro. Um tomando a dor do outro. Eu não creio em cobertura, eu creio em aliança. Nós conversamos sobre isso. Aliança. Aliança ministeriais. Um respeitando o outro, um ajudando o outro. Amém, queridos? Amém. Eu acho que Deus está nos levando, assim, nessa viagem, numa escola, para que vocês se preparem para preservar o que Deus tem nos dado, para que nós possamos alimentar isso para sermos frutíferos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse Jesus numa sinagoga, com um propósito. Com um propósito. Nosso chamado tem propósito, o que nós estamos recebendo tem propósito, onde Deus está nos levando, tem propósito. O reino de Deus é alcançado pela força e pela violência. Amém? Pastor Denard. Pois não? Um minutinho. Estou gostando muito dessa conversa aqui, porque acho que eu estou bem nessa fase. Ele falou ele está bem nessa fase, eu estou passando desses dias de luta. Ele esteve na minha igreja agora no meio do ano. O pastor Denard, foi uma campanha maravilhosa e a gente vinha orando, né? E a minha esposa disse assim, eu estou cansado de convenções, eu não aguento mais convenção, não aguento mais seminário, não aguento mais reuniões de pastor, não aguento mais, eu não vou. Aí eu falei, não, nossa igreja não é grande, é pequena. Eu falei, tem que levar 100 pessoas, eu já paguei para você. Ah, o cabelo e tal. Eu falei, não, vai lá, faz a chapinha, faz o cabelo, faz tudo. Aí eu falei, você vai no sábado, que é o início, aí eu libero você no domingo. Você vai só na segunda na campanha, o domingo à noite. Aí ela foi no sábado e achou que ele ia pegar uma apostila e ficar pregando a apostila. Ele nem pegou a apostila, ele foi ministrando, né? E foi tão maravilhoso que ela chegou em casa assim, transformada. Ela falou, vai ministrar uma unção na minha vida. Vai encurtar um pouco, não ser tão longo. Hoje a minha esposa, acho que você já ouviu o pessoal despertar, porque desperta 4 horas. Uau! E ela vai até às 6h30. Aleluia. Magnífico. E ela já tinha dons e Deus está trazendo assim coisas maravilhosas na vida dela. Ela fala, bem, vai acontecer isso, acontece. É aquilo, acontece. Só que, por outro lado, a minha igreja, gente, tá assim. Mas é assim mesmo. Na verdade, pastor, não é a tua igreja, a igreja dele. Nós somos mordomos. Aleluia. Só que quando a gente entra numa dimensão como essa, as pessoas estão acostumadas com aquela vidinha religiosa, de sair da igreja, vai para o motel, sai da igreja, vai encher a cara, sai da igreja e vive aquela vida profana e imoral. Acaba, meu irmão. Acaba. Porque meu pai falava assim, quem tem rabo de palha não pula fogueira. É verdade, não queima, né? Isso aí não é repetição, viu? Então, meu amigo, é a primeira vez que você fala isso aí. Tem que dizer, gente, como eu amo esse ditado.
Essa conversa aqui está me edificando muito. Então esse é o caminho. Ela está comentando. Mas ele vai cuidar do senhor. Ela está comentando, está me edificando, porque eu falei, acho que eu estou em pecado, meu Deus, não é possível. Acho que alguma coisa Pelo contrário, meu amigo. errado. Pelo contrário. Ele vai trazer, a presença vai trazer essas almas. Glória a Deus. Deus vai sustentar o senhor, vai sustentar a igreja. Vai acontecer tudo. Aleluia. E ele está te ensinando uma coisa tremenda, depender só dele. A gente nunca vai conhecer o sobrenatural se a gente se escora no natural. É verdade. Muletas não podem. O que Deus faz quando Ele nos chama para a sua presença, porque Ele é sobrenatural, é o natural dele, Ele tira de nós, e por isso a gente sente, ué, mas eu estou sem pé. Onde é que eu estou? Mas Ele tira de nós a dependência de coisas naturais que a gente tinha. Estou certo ou não é errado quem tem passado por isso? Ele tira. E isso volta a dependência nossa para Ele só. Uma coisa eu falo, que a pastora usando o que ela falou, preservar a unção. Não confunda a unção, porque a unção sacerdotal é alimentada pela unção pessoal. Se nós não alimentarmos a unção sacerdotal pela unção pessoal, a unção sacerdotal nos mata moralmente, espiritualmente, financeiramente, fisicamente. Qualquer pastor pode chegar no púlpito e pregar. É muito fácil. Eu quero ver provar o que você está pregando. Extraordinário. Aqui em Cafarnaum, quando Jesus começou a pregar e a curar os enfermos e a fazer o que ele fazia, alvoroçou. A família dele tentou interditá-lo, porque diziam, ele está fora de si. Então é isso que vai acontecer com a gente é discípulo. Exatamente. Aquele pastor está fora de si, ele está louco. Isso daí não é de Deus, está endemoniado. Isso não vem de Deus, isso não é da doutrina quadrangular, da Eu acho que esse é o maior preço que nós temos que pagar para manter a unção. E outra coisa, pastor Roberto, quando eu trouxe o pastor de Los Angeles para pregar na convenção agora, que eles viram, meu Deus, esse é o DNA da nossa igreja. É o DNA da nossa igreja. A IMEV impactou o mundo de sua época com a unção gerada pelo avivamento da Azusa. E os milagres aconteciam, e aquele pastor pregando na convenção, liberando a unção, os pastores caindo, aqueles que eram contra ficaram lá, tiveram que engolir, porque quem estava ministrando não era pastor Denardi, quem estava ministrando é o pastor da igreja sede de Los Angeles. Aleluia. Se é o pastor Denardi, já não é de Deus. Como é ele? Eu quero. Dá nele, Espírito Santo. Dá nele, Espírito Mas Santo. ele honrou o Senhor, né, pastor? Por 3 vezes ele citou, eu estou aqui por Mas aí que dá. É o Espírito Santo incubando a terra, meu querido. Vai pegar mesmo. Aleluia. E pega mesmo. Deus vai pegar os religiosos. E essa unção, ela atrai e ela também, ela não aceita o pecado. Então, se vamos supor, eu me lembro assim, vou ter que falar, eu tinha um grupo de adoração e era considerado o melhor conjunto do Vale do Paraíba. Mas, quando eles perceberam essa presença, essa unção, tinha um monte de coisinha errada, eles foram indo embora, irmão. Mas vai vir as pessoas certas. Sejam bem-vindos nessa escola. Amém, queridos? E também eu estou numa fé tão grande que ano que vem eu falei para a esposa dele, eu vou batizar um judeu no Rio Jordão. Está do seu lado aí, ó. O pastor Denardi ousou pedir o que ninguém pediu. Pastor Denardi, vai ter que ser um rio muito quente no Brasil. A hora que Deus te pegar, filho. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção nos privilégios que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu
eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos tão suaves e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras nas telas pintadas daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, rosto de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio em Jesus vencedor. Um dia, porém, o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Sabe como testemunho esse cântico que você cantou, meu amigo? Sim. Rosto de alegria. Aleluia. É uma nova fase na tua vida. Bendito Deus. A alegria do Espírito Santo. Eu recebo, Senhor. A alegria. Eu recebo, Pai. A alegria do Espírito Santo. Aleluia. Eu recebo, Pai. Deus vai te usar muito, meu amigo. Bendito Deus. Muito, muito, muito. Além do que você imagina. Quantos creem nisto? Amém. Quantos creem nisto? Amém. Levante suas mãos, Pai. Nós queremos que o Senhor preserve a alegria em nosso coração. Preserva, Senhor, a unção que está sobre as nossas vidas. Nos ensine, Pai, a mergulhar nessa dimensão em glória. Glória a Deus. Nos ensine, Pai, a alimentarmos diariamente esse relacionamento, Pai, de paixão para com a tua presença. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, honra os teus filhos. Aleluia. Honra os teus filhos. Graciosamente. E que a alegria do teu Espírito, Pai, possa nos levar nessa dimensão onde o teu nome seja glorificado. Nós abençoamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero mostrar para vocês aqui a sinagoga aqui embaixo, que é o que foi exposto pelos franciscanos, ou seja, está debaixo dessa segunda sinagoga. Isso aqui é a sinagoga de Jesus, pessoal. Que é da época de Jesus, as pedras, tudo original. Se a gente tirar toda esta plataforma, a gente vai expor o restante dessa sinagoga. E é muito importante porque é um dos poucos lugares que você pode ver, pode tocar, dizer, aqui esteve Jesus. O resto destruído, coberto, a gente sabe, conquistas, terremotos, etc. Sim? Então é um privilégio. Há uma ideia que aqui talvez, neste lugar se encontrava o que a gente chama, entre aspas, o arquivo da sinagoga. Ou seja, aquelas obras sagradas, os livros sagrados que você não pode tirar, são palavras de Deus, você não pode tirar, você não pode queimar, você tem que sepultar dentro de uma cisterna na sinagoga, dentro de uma jarra, vasilha, fechar bem, né, num cantinho. Então é uma ideia que poderia ser aqui, este lugar, que a gente chama em hebraico Otsar, significa o tesouro, o lugar onde estão enterrados os livros sagrados, sim? Então aqui a gente falando sobre Jesus, né, faz parte dessa sinagoga que a pastora Solange falou sobre o sermão do pão da vida, que foi proclamado aqui na sinagoga, entre outras coisas que a gente sabe sobre Jesus. Eu sou o pão da vida. A segunda sinagoga já foi construída bem mais tarde, depois desse terremoto que a gente falou. Então seria a volta de 380
depois de Cristo, já a era cristã. Porque eu estou dizendo isso porque é uma influência muito grande do mundo antes grego, romano e finalmente cristão, ou seja, bizantino. Você vê aqueles elementos que a gente conhece de igrejas, né? Você vê as colunas, os capiteis, a parte principal chamada de nave, as laterais, tudo, né? Mas a gente diz que é sinagoga. Pode ser? Pode ser, porque tem uma influência muito grande sobre os judeus, né? Mas para eles continua sendo, sempre será a casa de Deus, um só Deus, tá? Amém. Então aqui temos o que foi levantado, né? Da primeira sinagoga e da segunda sinagoga, porque houve depois outro terremoto, né? 749, tudo ficou em ruínas. Então os franciscanos vieram para cá e levantaram esta parte aqui, o lugar foi exposto por eles, levantaram tudo aqui. E esta aqui era da oração principal, as pessoas se sentavam em ambos os lados, sim? Faziam as orações em direção a Jerusalém. No nosso caso, Jerusalém fica para lá, sim? Homens e mulheres sentados um do lado do outro. Depois já mudou, separação entre homens e mulheres, um pouco mais tarde, né? E aqui à direita é um pátio de encontro, antes da oração, depois, lugar de eventos, casamentos, reuniões, decisões, etc. Sim? A pedra branca é uma pedra, em comparação à pedra preta, a pedra basáltica, obrigado pastor, vulcânica, é uma pedra bem mais fina e bem mais cara. Então tem uma ideia que a comunidade aqui de Cafarnaum, depois da destruição desta primeira sinagoga pelo terremoto, demorou um pouco, ou algum tempinho, para poder recaudar o dinheiro, para poder construir uma segunda sinagoga bem maior e bem mais cara por causa do material, tá bom? Tá, então isso é o que eu queria contar para vocês aqui, vocês conhecessem um pouco mais sobre a sinagoga, tá bom? Alguma outra pergunta? Qual pedra que é? Pedra calcária. Sim, pedra calcária. Amados, nós estamos aqui com um grupo maravilhoso em Israel. Nós estamos aqui em Cafarnaum, na sinagoga, onde Jesus ministrou por várias vezes aqui. Era o seu local onde ele tinha contato com as pessoas, liberava unção, ensinava. Mas eu quero compartilhar algo com você que está nos assistindo, você que estão aqui pessoalmente. Que eu amo essa ministração. Um dia Jesus estava na sinagoga, no livro de Lucas, capítulo 12, diz claramente sobre isso. Ele chega numa sinagoga como nós estamos, uma sinagoga. E ele começa a ensinar, mas ele se depara com um quadro violento. A Bíblia diz que uma mulher por 18 anos, você que nos assiste pela televisão, 18 anos enferma, estava dentro de uma sinagoga, participando todos os sábados de uma reunião de oração, de adoração, mas enferma. 18 anos enferma. 18 anos participando de uma reunião, todos os sábados, enferma. Talvez você que está nos assistindo, você seja católico, evangélico, e você participa da missa e dos cultos, todo domingo, sábado, quinta-feira, vai nas células, isso não importa. Mas eu estou dizendo para você, quantas pessoas fazem isso e estão doentes, fisicamente. Agora, quando Jesus, o Rei, se depara, Manuel, há uma atmosfera de glória e de presença, porque o Rei está se manifestando, pastora Solange. E quando o Rei se manifesta, ele olha para aquela mulher, a mulher não pediu para ser curada. Por que a mulher não pediu para ser curada? Porque ela já estava acostumada com a enfermidade. 18 anos enferma, 18 anos participando de uma reunião, 18 anos todos os sábados na sinagoga, mas continuava doente, continuava enferma. E é o que acontece com muitos que estão dentro das suas igrejas, que se acostumam com a enfermidade, que acham que é uma coisa normal. Minha diabetes, qualquer tipo de enfermidade, isso é normal, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas quando o Rei está presente, aleluia. Meu amigo, de repente o Rei disse assim: filha, você está livre do teu mal. Glória. Aleluia. Imediatamente, diz a palavra, imediatamente, aquela mulher foi curada. Glória. Uau, imediatamente, porque a presença estava ali. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Amém. Mas sua glória não se manifesta em qualquer lugar. Sua glória só se manifesta onde ela é desejada
e revelada. Aleluia. E quando a glória está presente, um toque. Simplesmente um toque. Ela não pediu para ser curada, pastora, mas ela estava diante do rei. Os religiosos, quando viram aquilo, que era um sábado, eles ficaram indignados, disseram assim: olha, 6 dias vem para ser curado, não no sábado. Jesus, como rei, olhou para eles e disse: vocês são hipócritas, vocês são religiosos, porque vocês soltam os seus animais no dia de sábado, quanto mais eu, disse ele, não traria libertação e cura a esta mulher, que é filha de Abraão. Glória. Por que filha de Abraão? Ela tinha direito. Você que está nos assistindo, você tem direito. Todo cidadão do céu tem direito de ser curado. Aleluia. Todo cidadão do céu tem direito de ser abençoado. Aleluia. Todo cidadão do céu tem direito de ser próspero. Glória a Deus. E é interessante isso, você que está nos assistindo, em Mateus capítulo 6, a Bíblia diz: Jesus nunca, isso é interessante, Jesus nunca pregou sobre cura divina. Jesus nunca pregou sobre libertação. Aleluia. Jesus nunca pregou sobre prosperidade. Ele nunca pregou sobre isto. Ele pregava sobre o reino. Aleluia. Reino. Reino. Ele disse em Mateus capítulo 6, olha, no meu reino, que eu sou rei, não se pede coisas, comida, bebida, vestido, vestimento. Os religiosos fazem isto, porque no meu reino, que eu sou rei, coisas é direito de todo cidadão. Aleluia. É direito. Glória. É o nosso direito. É o teu direito. Aleluia. Você que está nos assistindo, é o teu direito. Glória. É o nosso direito. Cura divina é o nosso direito. Deus amado. Por isso, quando Jesus entra naquela sinagoga, 18 anos aquela mulher, participando de cultos, participando de adoração, participando de sábado, liturgia religiosa, 18 anos doente, enferma, como acontece com muitos. Talvez você que esteja nos assistindo, você seja católico, evangélico, e participa todo domingo de uma missa, de um culto, e continua doente. É o que aconteceu com aquela mulher. Mas quando o rei se manifestou, minha pastora, o direito daquela mulher foi estabelecido. Ela não pediu para ser curada, mas era direito dela. É o nosso direito como cidadão de um país chamado céu, sermos curados. Aleluia. Por que eu estou dizendo isto? Eu quero que vocês estendam as suas mãos. E nós vamos abençoar todos que estão nos assistindo agora. E todos que estão nos assistindo serão curados. Aleluia. Todos. E se você está aqui, estiver doente, você vai ser curado agora. Ninguém vai tocar em você. O rei está aqui. E é o teu direito como cidadão de um país chamado céu, ser curado, ser curada. Então eu quero que você estenda as suas mãos e libere o direito de todo cidadão e cidadã que está nos assistindo para serem curados agora. Por isso, você que nos assiste, se você está enfermo, eu quero que você coloque a tua mão onde está a sua enfermidade agora. Porque é direito de todo cidadão, de toda cidadã, ser curado. É o teu direito. Por isso, em nome de Jesus, que a glória desse reino invada a tua casa. E pela autoridade do nome de Jesus, nós liberamos o direito de todos aqueles que estão nos assistindo como cidadão, como cidadã. Seja curado em nome de Jesus. Que haja intervenção dos céus. Ossos sejam restaurados. Caroços sumam em nome de Jesus. Abre esse ouvido, Pai. Abre esse ouvido, pela autoridade do nome de Jesus. Toda a enfermidade física nós repudiamos e repreendemos. Receba o teu milagre. Nós estamos aqui na sinagoga, em Cafarnaum, a mesma unção que Jesus carregava como rei, nós liberamos na tua vida. Receba o teu milagre, receba o teu milagre. É o teu direito como cidadão do céu. Receba aquilo que é direito teu: saúde, graça, favor, salvação, libertação, restituição, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, diga comigo: em nome de Jesus, nós liberamos o direito de todo cidadão. Cura, provisão, graça, favor, habilidade, sabedoria, capacitação, multiplicação, riqueza. Receba, em nome de Jesus. Amém.